Muito bem, retornando então aos trabalhos da tarde do dia 12 de abril de 2021, segunda-feira. Nós vamos adiantar então os processos da pauta marcada para a sexta-feira, dia 16 de abril, às 9 horas, e vamos dar início com o julgamento do item 147, conselheiro Daniel, recorrente Almirante Automóveis Limitada ME. Com a palavra, relator. Bom, boa tarde a todos. Trata-se de recurso voluntário, interposto em face do acordo proferido pela DF de Curitiba, tendo em vista a lavratura de autos de infração relativos ao imposto de renda IRPJ e reflexos no calendário de 2009, lavrados para exigir de Almirante Automóveis contribuinte tributado no período fiscalizado, de acordo com o lucro presumido, crédito tributário no valor de R$ 2.633.000. De acordo com o termo de verificação fiscal, o contribuinte não escriturou no ano de 2009 os livros diário e razão, mas tão somente o livro caixa, que é permitido pelo lucro presumido. Sua escrita, contudo, mostrou-se deficiente, o que impediu a autoridade fiscal de apurar por seu intermédio a receita bruta oferida pela pessoa jurídica naquele ano calendário. Por esse motivo, a fiscalização requisitou que fossem demonstradas por meio de planilhas que acompanham o anexo ao termo de intimação número 3, todas as operações de alienação de veículos realizadas no período. Mais adiante, em face da insuficiência de informações prestadas, a autoridade fiscal voltou a solicitar informações sobre aquelas alienações, conforme o termo de intimação número 6. Analogamente, as informações prestadas pela contribuinte sobre a sua movimentação financeira revelaram-se incompletas, evento que motivou a fiscalização a requerer, por meio do termo de intimação número 5, a comprovação da origem dos créditos efetuados nas contas bancárias da Almirante Automóveis. Na ocasião, a autoridade lançadora tomou cuidado de excluir, quando possível, as quantias provenientes de transferências feitas entre contas da própria pessoa jurídica, além de empréstimos tomados de instituições financeiras e resultados de complicações financeiras. A autoridade lançadora, com base nas disposições do RI, que obrigam todos os contribuintes a manter e conservar a escrituração contábil, inclusive financeiras, quando estiverem prescritas em eventuais ações de natureza fiscal e sejam permanentes, pertinentes, não aceitou as alegações de contribuinte, que não poderiam responder às intimações mencionadas, porque tais informações diriam respeito a transações ocorridas 4 anos antes. Então, essa foi a informação por retorno de várias das intimações, dizendo que não tinha como detalhar, porque tinha muito tempo que as operações tinham acontecido. A tabela a seguir, retirada da folha 458 dos autos, sintetiza o volume de créditos, 7.669.000 no total, que transitaram por diversas contas correntes da sociedade empresária Almirante Automóveis, no ano de 2009, e cuja origem não foi justificada pela autuada. A sociedade empresária também auferiu no ano calendário de 2009 receitas de comissões que alcançaram um montante de 206 mil. Então, a informação foi apurada pela fiscalização a partir de DIRFs apresentadas por instituições financeiras, por 8 instituições financeiras, das folhas 460. Esses pagamentos foram declarados com o Código 8045. A fiscalização apurou expressiva discrepância, superior a 12 vezes, entre as receitas escrituradas pelo contribuinte no livro caixa e a movimentação financeira no ano calendário de 2009, apurado por meio de DIMOF, sintetizada a seguir. Aqui tem toda a diferença entre as saídas escrituradas e a movimentação financeira efetivamente ocorrida. Em face da inconsistência da escrita dos indícios de fraude presentes nas operações, a autoridade lançadora entendeu ser necessário o arbitramento do lucro nos termos do artigo 540 do RI. Compulsão das notas fiscais disponíveis, a autoridade lançadora apurou operações de vendas no montante de 142.900, desacompanhadas de nota fiscal de entrada, conforme tabela 467. Para este caso, entendeu que o coeficiente a ser aplicado para determinar a base de cálculo, de acordo com a sistemática do lucro arbitrado, deveria ser 9,60. Verificou ainda a existência de operações de venda lastreadas em notas fiscais de entrada, conforme tabela, com base nas seguintes informações. Foi gerada uma seguinte fração, que também se refere ao lançamento de receita bruta conhecida em razão do arbitramento do lucro pela desclassificação da escrita. Entretanto, neste caso, a receita bruta considerada é a diferença entre as notas fiscais de entrada e as de saída, referência a cada veículo, e a alíquota do lucro arbitrado foi de 38,40, uma vez que a legislação vigente equipara a operação de consignação para efeitos tributários. Em resumo, a fiscalização apurou 4 formas de omissão de receita, em ordem decrescente.
por meio de depósitos bancários de origem não comprovados, no montante de 7.699.000, por presunção legal, comissões pagas por instituições financeiras declaradas em DIF, 260.000, operações de alienação de veículos usados sem indicação de nota fiscal de entrada, no valor de 142.000, e operações de alienação de veículos com indicação de nota fiscal na quantia de 20.600, todos os dados relativos às porcentagens pagas para determinar a base legal, alíquotas e multas respectivas bases legais encontram-se discriminadas nos autos de infração. A autoridade lançadora entendeu que a sócia administradora da Almirante Automóveis, senhora Cristiane Corrêa da Paz, é solidariamente responsável pelos créditos constituídos. Inconformados com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação alegando os seguintes termos. A Almirante Automóveis foi devidamente intimada do lançamento, conforme o termo, enquanto sócia administradora tomou ciência em outra data. A sócia administradora apresentou de próprio cunho impugnação tempestiva, juntada aos feitos, folhas 584 a 570. 570, na verdade. 584. Sociedade empresária apresentou na mesma data, em 4/7, impugnação tempestiva, subscrita pela sua sócia. Impugnação da sócia Cristiane Corrêa. Em breve resumo, alega impugnante que não estariam preenchidos os requisitos para solidariedade. Tá? Reforça o argumento dizendo que não há hipótese de responsabilidade objetiva dos sócios de pessoas jurídicas. Já a Almirante alega o seguinte: em caráter preliminar, a impugnação pleiteia a anulação integral dos autos de infração por deficiência técnica, haja vista a autoridade fiscal não ter indicado por meio de demonstrativos analíticos precisos os valores que efetivamente configurariam a receita bruta do período. No mérito, ataca em primeiro lugar, com base na súmula 182 do antigo TFR, o fato de o crédito tributário ter sido constituído a partir de presunção de omissão de receitas. Sobre essa matéria, junta ao feito jurisprudência do CARF. Esclarece sobre este ponto que há motivos que justificam a movimentação financeira de uma pessoa jurídica que atua no ramo da atividade da Almirante. Na maioria dos casos, há o recebimento em espécies dos valores cobrados do comprador, que por si só já caracteriza uma grande movimentação financeira. Acrescenta que foi equivocado o percentual aplicado pela fiscalização para chegar à base de cálculo, 32%, quando a atividade do impugnante está sujeita a percentagem de 8%. Não é correta a afirmação de que não seria possível segregar as receitas por atividades desempenhadas na determinação do percentual a ser empregado na determinação da base de cálculo, segundo o impugnante. Nestes termos, o total apurado pela própria fiscalização, apenas 260.000 decorrem de atividade de prestação de serviço e estariam assim sujeitos a percentagem de 32% na determinação da base de cálculo. Os restantes 7.463.000, caso não aceita a argumentação da impossibilidade da presunção legal, são derivados da atividade de compra e venda de veículo, que seria 8 e 12. A impugnante alega que o crédito tributário exigido no feito soma em duplicidade os valores que transitaram pelas contas correntes da sociedade empresária e aqueles que constituíram a receita bruta apurada. Os lançamentos efetuados dos tributos e das multas, por fim, possuiriam, segundo o impugnante, natureza confiscatória e violariam o artigo 150 da Constituição. Especificamente sobre a multa qualificada, que foi aplicada em parte do lançamento, a impugnante alega que não ficou comprovado o dolo no caso concreto, além de repetir os argumentos referentes à capacidade contributiva dos contribuintes. Conclui pedindo preliminarmente que os autos de infração sejam anulados por deficiência técnica e, no mérito, que sejam julgados improcedentes. A DRJ julgou parcialmente procedente o lançamento. Ele afastou a multa qualificada. Isto porque, segundo o entendimento da turma, registra que a materialização do fato gerador do imposto de renda e reflexo não decorre aqui de mera constatação de existência de ingressos bancários nas contas do contribuinte, mas igualmente do fato que a autuada se negou durante toda a ação fiscal e agora na peça impugnatória a esclarecer a origem desses depósitos, sob a alegação inaceitável de que os eventos a que se referem tais movimentações bancárias teriam ocorrido 4 anos antes. Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato apurado, o benefício alcançado pelo contribuinte e o fato inferido, a existência de rendimentos não oferecidos à tributação. Quanto ao percentual de presunção questionado pelo impugnante, concluiu que, dada a própria natureza das omissões apuradas, que decorrem inequivocamente de inércia do impugnante,
Sabendo-se, ademais, que o ramo de atuação da Almirante Automóveis abrange atividades diversas, não foi possível à autoridade fiscal distinguir a natureza das receitas omitidas. É, portanto, perfeitamente legítima a aplicação do maior percentual. Em relação aos alegados lançamentos em duplicidade, a DRJ diz que não assiste razão impugnante. Nesta questão, haja vista que ela não comprovou, nem durante a ação fiscal, nem na peça impugnatória, quais receitas teriam sido supostamente contadas em duplicidade. Basicamente, a alegação genérica sem prova. Quanto à alegação da multa qualificada, a DRJ entendeu que a autoridade fiscal não fez prova nos autos da existência de dolo específico, elemento necessário à qualificação da sanção. Entretanto, manteve a responsabilização solidária por entender que os atos deliberados praticados reiteradamente no sentido de ocultar da fiscalização o conhecimento de receitas auferidas constituem-se em ilícitas condutas ilícitas que caracterizam infração à lei realizadas em razão da atuação da sócio-administradora. Ciente de acordo, o contribuinte e a solidária interpõem recurso voluntário. Eu vou citar aqui alguns pontos que eles são bem repetidos, então só os principais pontos eu deixei em amarelo. Requereu que o processo administrativo seja anulado ou ao menos devolvido à primeira instância para que os julgadores se manifestem sobre todas as questões impugnadas pela recorrente por conta da apresentação de sua defesa. Repete a preliminar de deficiência técnica, tá? Repete também o argumento de utilização de mera presunção, que o percentual empregado seria o de 8,12, o percentual estaria errado. Também repete a questão da aplicação dos valores em duplicidade, traz a alegação de confisco. Quanto à responsabilidade solidária, defende que não seria o caso de aplicação da responsabilização solidária. É o relatório, presidente. Passo ao voto. Da análise dos autos, é fácil constatar que, com exceção do pedido de reapreciação dos seus argumentos e pedidos, o recurso voluntário apresentado constitui-se basicamente em reprodução de parte da impugnação, cujos argumentos foram detalhadamente apreciados pelo julgador Acol. Quanto à preliminar de nulidade, em razão de falta de apreciação do pedido de suspensão da representação para fins penais, entendo que o mesmo resta prejudicado, é absolutamente protelatório. Eu explico. Aparentemente, o contribuinte não conseguiu compreender o teor decisório da decisão recorrida. Pois bem, a DRJ, de forma que considera acertada, entendeu que a autoridade fiscal não fez prova nos autos da existência de dolo específico, elemento necessário à qualificação da sanção. Desta forma, o que a DRJ fez foi afastar a qualificação da multa que ensejou a representação para fins penais, decisão que restou definitiva, em razão da exoneração não superar a alçada para a interposição do recurso de ofício. Como consequência lógica, a DRJ não precisava enfrentar os outros argumentos de necessidade de suspensão da representação para fins penais. Então, deixo de acolher a preliminar de nulidade da decisão da DRJ. E nos demais termos, presidente, a matéria, o recurso é exatamente igual à impugnação. Eu estou aplicando aqui o artigo 57 do RCAF, estou reproduzindo aqui a decisão recorrida e eu sigo mais na frente aqui em algumas complementações aqui do voto. Vejam que a questão da diferença da tributação aqui no item 50, o que é que ele fez? O que ele conseguiu identificar que de fato eram vendas, compra e venda de veículo, ele aplicou a presunção baixa. O que ele não conseguiu discriminar e não sabia o que era por conta da movimentação, ele aplicou a presunção de 32 e 12. Cadê? Passo aqui. Bom, entendo que a decisão recorrida está irretocável e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. No que se refere à preliminar de nulidade por deficiência técnica dos autos de infração, entendo que a alegação chega a ser absurda. No procedimento fiscal, o que se comprovou é que deficiente tecnicamente é a escrituração contábil da recorrente, o qual é imprestável e acarretou no procedimento de arbitramento. O contribuinte teve a oportunidade, ao longo de todo o procedimento fiscal, de fazer as provas necessárias para sustentar o seu argumento de que não teria omitido receita. O contribuinte foi intimado repetidas vezes, em grande parte delas simplesmente alegou a impossibilidade de justificar movimentações ocorridas há cerca de 4 anos. O contribuinte entendeu e compreendeu as infrações contra si imputadas, feitas com todo o detalhamento necessário. Ocorre que ele, confessadamente, não possui provas técnicas e hábeis para afastar a omissão constatada. Em relação aos depósitos bancários de origem não comprovada,
a contribuinte foi intimada a justificar a origem dos valores compilados pela autoridade fiscal, por meio da intimação número 5. Quanto à discrepância entre os valores escriturados e aqueles declarados ao fisco, os lançamentos em tela se basearam em elementos trazidos ao conhecimento do autuante pela própria contribuinte, conforme documentos juntados folhas 18 a 449. Esses dados estão precisamente descritos nas tabelas das folhas 468 e 469 do TVF, que fazem parte dos autos de infração. Sem esquecer que os valores confessados pela impugnante em DCTF, item 108 do TVF, a folha 469, foram levados em conta pela autoridade fiscal no cálculo de tributos e multas lançados. Quanto à omissão de receitas provenientes de comissão paga a contribuinte por instituições financeiras, encontra-se perfeitamente caracterizadas as folhas 459 e 461. Assim, por estarem os autos formalmente de acordo com as exigências instituídas pelo regulamento do processo administrativo fiscal, não merece acolhida a pretensão do recorrente de nulidade em razão da insuficiência técnica. Quanto aos argumentos relativos a confisco, diz respeito a princípios constitucionais, estou aplicando aqui a súmula 2. No que se refere à infração de omissão de receita em razão do depósito de origem não comprovado, eu vou pedir Vênia aqui para pular a argumentação que já é conhecida. No que se refere ao arbitramento, outra não poderia ser a medida adotada pela autoridade fiscal, visto que a escrituração do contribuinte é absolutamente imprestável, não reflete nem de perto a real movimentação financeira da empresa. Quanto aos percentuais de presunção utilizados pela autoridade fiscal, com exceção das vendas amparadas por nota fiscal de entrada, a autoridade fiscal aplicou o percentual de presunção correto, visto que não há como precisar a real origem da receita. Por sua vez, o artigo 5º da 9716 prevê a aplicação de tal percentual de presunção para as atividades de intermediação de negócios, que também terão uma atividade ligada ao objeto social da contribuinte. Quanto à alegada tributação e duplicidade, igualmente não assiste razão na medida em que nada prova. Caberia comprovar os valores recebidos a título de comissão já estariam inseridos nas receitas omitidas, o que não fez. Por último, no que se refere à responsabilização solidária, entendo assistir razão à resignação da sócia da empresa, responsabilizada pessoalmente com base no 135.3. A simples infração à lei não pode, por si, justificar a responsabilização pessoal do sócio, fazendo-se necessário comprovar a atuação pessoal e consciente do agente, o que não foi feito no presente caso. De fato, não há como negar que existiu uma grande discrepância, a escrituração da contribuinte é absolutamente imprestável. Entretanto, não restou comprovado que isso foi feito de forma deliberada com o objetivo de sonegar imposto. Não podemos deixar de reconhecer que a atividade desenvolvida pela recorrente são de difícil e detalhada contabilização, isto porque são várias as situações específicas e negócios que podem ser realizados. Por vezes a contribuinte ganha apenas comissão, por vezes recebe um veículo como parte de pagamento de outro, depois o vende com lucro. Muitas vezes também pode ocorrer o simples trânsito de recursos de terceiros em conta corrente. Exatamente por isso é que a contribuinte deveria ter tido dever de cautela e pela sua falha e deficiência acabou por ter sua escrita fiscal desconsiderada. Mas isso por si só não justifica a responsabilização pessoal do sócio. Assim, face exposto, entendo que a responsabilização solidária da senhora Cristina deve ser afastada. Com desta feita, presidente, eu estou adotando a decisão recorrida nos termos do artigo 57, estou afastando as preliminares e estou dando parcialmente ou parcial provimento ao recurso apenas para afastar a responsabilização solidária da sócia. E é como voto. Ok. Alguma dúvida, senhor? Podemos passar a votação? André, gostaria de falar? Conselheiro Daniel, só com relação à questão da representação para fins penais, não seria interessante mencionar a súmula 28, não, do CAF? Que o CAF não é competente para se pronunciar sobre essa controvérsia? Pode ser, mas eu achei que já estou prejudicado. O que é que ele estava pedindo? A suspensão do processo por conta de responsabilização. A partir do momento que afastou a multa, deixou de existir o processo. Então, na verdade, a gente não tem o que se manifestar porque não existe. Então, assim, uma impugnação é algo que não existe mais, né? Certo. Essa responsabilização para fins penais não existe mais e a decisão é definitiva. Então, não sei se seria o caso de citar a súmula, mas se os demais entenderem que sim, eu posso acrescentar, não tem problema. Eu acho que ficou prejudicado realmente com o afastamento da multa qualificada. Ok. Doutor Carlos, queria falar?
É só lembrar que não há mais esse entendimento dessa vinculação, né, entre a representação para fins penais e a manutenção ou não Da solidariedade. da multa qualificada. Né? Havia um decreto que fazia essa, Sim. não me lembro agora o número, que fazia essa vinculação, mas o entendimento da Receita é que com a edição do decreto 7574, aquele outro decreto que fazia essa vinculação foi revogado tacitamente. Né? Então não há mais esse entendimento de que se cai a multa qualificada, a representação não anda. Mas aqui a DRJ ela foi pela questão do dolo mesmo, dizendo que não teve dolo, então parece que... Então, a decisão da DRJ não vai impedir que a representação ande. Não vai. Com certeza não vai. Então não estaria prejudicado, não. Acho que O que a multa não prejudica, Daniel. Por precaução, acho que deveria constar, ok? Não sei quanto aos outros, mas acho que por precaução deveria constar, tá? Constar a súmula, presidente? Isso, Não. A súmula, minha visão, você fundamenta com a súmula, como se trata de uma revogação tácita, você diria que não resta prejudicado a um outro processo que vai dar seguimento. Entendeu? Isso aí quem vai caber a análise ou não da responsabilização penal é do Ministério Público. Exato. Tá? Ok. Beleza. Passemos o julgamento então, doutor Camerano. Presidente, mas aí eu tenho um outro ponto aqui. Porque ela alega em sede preliminar que teria nulidade porque não teria apreciado os demais argumentos, que realmente não foram apreciados na medida em que a DRJ afastou a qualificação da multa. Aí talvez fosse o caso de realmente pela súmula, dizer que a gente não tem competência para apreciar os argumentos a respeito disso e, portanto, não há prejuízo ao direito de defesa, nada disso, entendeu? Porque senão realmente teria essa... Porque a DRJ me parece que entendeu na forma de que afastando a multa não teria que apreciar mais nada relativo à representação. Ok. Doutor Camerano. Só que no final do teu voto aqui, conselheiro, do provimento parcial, recurso voluntário apenas para afastar a responsabilização solidária. Porque são 2 recursos voluntários, né? Então, no caso, talvez fosse o caso de colocar o recurso voluntário. São 2? Não, a impugnação foram 2 e o recurso voluntário ele fez conjunto. Fez conjunto? Bom. Então tá. Então tá, eu voto com o relator. A contribuinte e a solidária interpuseram junto o recurso. Então eu vi a impugnação, tá? A impugnação foram os 2 separados. Ok. Doutor Carlos André. Voto com o relator. Doutora Luciana. Também acompanho o relator, presidente. Doutor Itamar. O relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Temos então, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso na parte conhecida, afastar os preliminares de nulidade para, no mérito, dar parcial provimento, tão somente para afastar a responsabilização solidária da senhora Cristina Correia da Paz. Ok? É isso? Presidente. Diga. Registrar sua ausência momentânea da... Sim. Já vou registrar na gravação, então. Ausente momentaneamente a conselheira Letícia Domingues Costa Braga. Já tinha colocado aqui na ata, tá? Ela, inclusive, presidente, ela me mandou uma mensagem aqui pedindo para avisar que o pessoal está reinstalando novamente porque ela continua sem conseguir acesso à sala. Ok, tranquilo. Vamos ver o item 149, conselheiro Daniel Florimar. Florimar vem de Florianópolis, mar, não é isso?
Seu áudio, doutor Daniel. Isso, presidente, exatamente. Só abrindo aqui, só um minuto. Presidente, também é um lançamento do artigo 42 ou 9430, depósito bancário de origem não comprovada. Está só habilitando aqui. Trata-se de recurso voluntário, interposto contra acórdão, tendo em vista os autos de infração de RPJ, CS, PIS, COFINS e IPI, relativos aos anos 2002 e 2003. Está bloqueado. De acordo com o TVF, de folhas 804 e seguintes, a irregularidade apurada diz respeito à emissão de receitas apuradas com base em presunção legal, nos termos do artigo 42 da 9430, faça a constatação de existência e movimentação financeira bancária em valores superiores às receitas operacionais informadas em DPJ. Na folha 808, encontra-se o quadro demonstrativo dos valores que transitaram pelas contas bancárias, tendo a fiscalização cuidado de excluir valores que fizessem referência à transferência, empréstimo, devolução, isto é, tudo que comprovadamente não fosse receita da atividade, e após deduzidos das receitas declaradas, foi uma base de cálculo do tributo. Os extratos bancários foram entregues pela própria fiscalizada mediante intimação fiscal. Inconformada com a autuação, a empresa autuada, e ela foi intimada para justificar. Conformado com a autuação, a empresa autuada apresentou sua impugnação, alegando em síntese, eu coloco aí em amarelo os principais fundamentos. Que ele recebe em caráter de transitoriedade, nunca superior a 15 dias, cheques dos comerciantes adquirentes para repasse às empresas pesqueiras vendedoras. Pela prestação de serviço descrito, ofere comissão, variando de 5% a 8% sobre o total obtido com pescado comercializado. A quantia arrecadada pela venda do pescado é depositada nas suas contas bancárias para repasse imediato às empresas pesqueiras vendedoras, sendo esta a origem de grande parte dos créditos questionados pela fiscalização. A fiscalização não se deu ao trabalho de aprofundar suas investigações, pelo menos juntos aos maiores vendedores, com vistas a verificar se os mesmos contabilizaram como receita os valores repassados ao interessado. Optou pelo caminho mais prático, embora errôneo, da presunção não prevista em lei, de considerar o interessado comprador direto das mercadorias, imputando-lhe prática de omissão de receitas apurada pela diferença entre os valores da movimentação bancária. Tá? Com o objetivo de obter maiores esclarecimentos a respeito da apuração da base de cálculo dos tributos lançados, o órgão julgador de primeira instância retornou o processo à unidade de origem em diligência nos seguintes termos. Preparar demonstrativo individualizado por conta bancária, dia, mês e valor, totalizando cada período os ingressos que compuseram a planilha de folha 809, em caso de incorreções, omissões ou inexatidões, de que resultem alteração da exigência inicial ou inovação da fundamentação legal da exigência, deverá ser observado o disposto no artigo 18 do Decreto 7.235. Cientifique-se o interessado em ter o teor das provas. A fiscalização juntou aos autos planilhas discriminativas dos montantes dos depósitos bancários que originaram a omissão de receitas individualizadas por conta bancária, por dia, mês e por valor, e com os totais de cada período lançado, folhas 1209 e 1230. A informação fiscal relativa à diligência efetuada ainda menciona as folhas 1231. Entendo que não foram inseridos elementos novos ao processo, faz-se desnecessária a ciência do presente relatório a contribuinte. Bom, o primeiro acordo anulou, portanto, a decisão aí o primeiro acordo manteve o lançamento, aí veio para o CAF anulou a decisão da DRJ por falta de intimação do resultado da diligência para manifestação, tá? Tendo em vista o acórdão número 1202.000.953, proferido pelo CAF, que decidiu pela anulação do acórdão
mortal exarado pela DRJ Rio de Janeiro, em julgamento de primeira instância, por preterição de direito de defesa, procedeu-se, por determinação do CAF, a ciência do contribuinte do relatório de diligência, requerido pela autoridade julgadora de primeira instância através da resolução número tal. A ciência foi efetivada através da intimação SECAT número tal e não houve qualquer manifestação do contribuinte sobre a diligência. As folhas 1857 dos autos constam novo julgamento, em que foi julgado parcialmente procedente. A DRJ, a partir da individualização, o relator ele fez análise das comprovações de depósito, tá, com base nos documentos trazidos, para recompor a base de cálculo, ele precisou fazer essa separação por conta e mês. Isso porque, de acordo com o entendimento da DRJ, o artigo 42, ele defende a questão da presunção, dizendo que é uma presunção legal, intimado a prestar esclarecimentos ou ônus da prova passa a ser do contribuinte. O interessado foi intimado a identificar as origens dos recursos relativos aos lançamentos bancários a crédito individualizados. Por falta de resposta satisfatória, os valores foram, após a exclusão daqueles comprovados, caracterizados como uma omissão de receita. A legislação não prevê a dedução de repasses a terceiros, não ilide da comprovação o fato de o interessado ser intermediário em operações comerciais. Todas as suas operações devem estar registradas na escrituração comercial e suportada por documentos idôneos. A exclusão da tributação de depósito de valor individual igual ou inferior a R$2.000, cujo somatório no ano não ultrapasse 80 mil, que é um dos pedidos dele, aplica-se apenas a pessoas físicas. Sobre as transferências bancárias, duplicidade de valores ou depósitos inexistentes, o órgão julgador de primeira instância procedeu a minucioso estudo com base na diligência efetuada e nos documentos dos autos, concluindo por excluir da tributações os valores que lá discrimina e não estão sujeitos a recurso de ofício. Tem discussão a respeito da aplicação da taxa Selic, e o recurso voluntário é basicamente uma repetição da impugnação. Sigo para o voto, presidente. Da análise dos autos, é possível constatar que o recurso é básica a repetição do cópia da impugnação. O contribuinte teve, semelhante ao processo anterior que a gente julgou aqui, o contribuinte teve a oportunidade de justificar a origem dos depósitos e assim não fez. Tá? Então, estou mantendo a decisão da DRJ em todos os seus fundamentos. Eu cito aqui, eu deixo aqui em amarelo, presidente, porque eu cito o voto da DRJ. Então, você pode ver que o relator de origem, ele analisou documento por documento, de forma bem minuciosa, ele citou todos os depósitos e movimentações que, de fato, estariam comprovadas pelo contribuinte e fez o recálculo e a exclusão do lançamento desses valores comprovados. Tá? O que não comprovou, ele manteve. E agora, em sede de recurso voluntário, o contribuinte não dialoga com a decisão recorrida, não traz nada novo. Entendo que a decisão recorrida, aí eu sigo aqui na página 15, entendo que a decisão recorrida está irretocável e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. O contribuinte teve oportunidade, ao longo de todo o procedimento fiscal, de fazer as provas necessárias. O contribuinte entendeu e compreendeu as infrações, feitas com todo o detalhamento necessário. Ocorre que tão somente traz argumentos sem apresentar provas técnicas. Todas as alegações concretas foram enfrentadas e, quando procedentes, foram acatadas. Veja que a DRJ, de forma detalhada, indicou as correlações que não puderam ser feitas a partir da defesa do contribuinte. Indicou os valores que sequer eram objeto de lançamento, mas foram ponto de insurgência, porque além disso tinha valores que não faziam nem parte do lançamento que o contribuinte se defendeu. Mesmo assim, o contribuinte não dialoga ou enfrenta as razões da decisão recorrida. O contribuinte foi intimado para justificar a origem dos depósitos, não logrou isso em fazê-lo. Então, plenamente aplicável 42. A argumentação de que os depósitos bancários não podem servir de base para o lançamento do imposto de renda, CSL, reflexo, bem como da contribuição para o INSS, carece de sustentação, já que o lançamento foi realizado sob a égide do 42. E aí eu cito aqui o artigo 42, presidente, vou pedir vênia aqui para pular essa fundamentação também que trata do histórico da lei, da presunção, enfim, e a função do fisco comprovar o crédito de valores em contas de depósito ou de investimento, intimar o contribuinte a justificar a origem desse crédito
e examinar a correspondente declaração de informações, com vistas à verificação da ocorrência da omissão de receitas. Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte. Assim, em cumprimento ao determinado no artigo 142 do CTN, procedeu-se corretamente à lavratura da auto-infração. Ademais, a legitimidade da inversão do ônus da prova no caso em questão é matéria que já se encontra simulada, súmula CAF 26. Quanto à aplicação do juros Selic, súmula CAF 4, e, em conclusão, presidente, nos termos da faculdade do 57 do regimento, adota a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto sentido negar provimento ao recurso voluntário. Alguma dúvida, senhores? Podemos passar a votação? Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Carlos André. Acompanho. Doutora Luciana. Acompanho. Doutor Itamar. O relator, presidente. Doutor André. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Ausente momentaneamente a conselheira Letícia Domingues Costa Braga. Doutor André, o item 150, restaure. Boa tarde a todos. O voto já está na pasta T. Bom, trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a impugnação apresentada pela recorrente. Eu vou ler alguns trechos aqui do relatório da DRJ que resume o litígio. Trata-se de auto-infração, lavrado no montante de R$ 54.026,26, composto por multa de ofício de 75%, e aqui leia-se multa isolada, e juros de mora isolados, devidos por falta de retenção e recolhimento de RRF referente aos fatos geradores ocorridos no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2006. O termo de verificação informa que, da análise do DPJ e dos documentos de arrecadação, a empresa optou pelo lucro presumido. A ação fiscal foi iniciada pelo termo de início de procedimento fiscal em abril de 2010. Não houve apresentação dos documentos solicitados no prazo e o contribuinte foi reintimado a apresentá-los. Da análise dos extratos bancários e considerando que a movimentação financeira não estava escriturada integralmente no livro caixa, o contribuinte foi intimado a comprovar a origem de todos os valores creditados em sua conta bancária. Foram apresentados em 26 de julho de 2010 várias notas fiscais de prestação de serviço, restando créditos não comprovados, conforme anexo 1. Das justificativas apresentadas, concluiu-se que os valores creditados em sua conta bancária eram, em parte, relativos à receita de prestação de serviços omitidas e os demais referentes a depósito bancário de origem não comprovada, que foi emitida auto de infração relativa a IRPJ e reflexos, por meio desse processo administrativo de final 2010-43, com as infrações de omissão de receitas e presunção de omissão de receitas por depósitos bancários não comprovados, tendo por base de cálculo os valores demonstrados no anexo 2. Que, através da análise dos extratos bancários fornecidos, também foram identificados lançamentos a débito com histórico de pagamento de salários, apesar de não haver empregados na empresa. Que a empresa foi intimada a prestar esclarecimento, tendo informado que se tratava de transferências feitas aos sócios a título de distribuição de lucros, não sendo possível, entretanto, a identificação dos valores a cada beneficiário. Verificou-se que a empresa recebia os valores das notas fiscais, descontava parte dos valores e repassava o restante aos sócios que haviam prestado serviço. Que, considerando que a empresa adota o regime de tributação lucro presumido, apresentou o livro caixa sem contemplar toda a movimentação financeira, não possui escrituração contábil, informou que os pagamentos eram transferência a título de distribuição de lucros, não possuía empregado, o serviço era prestado pelos próprios sócios. Concluiu-se que a empresa deveria reter na fonte o imposto de renda incidente sobre os valores distribuídos a maior, além de tributá-los para efeito das contribuições previdenciárias e para outras entidades e fundos. As tabelas dos itens 2.4.3 e 2.4.4 demonstram os valores distribuídos a maior, trimestralmente e mensalmente. Os critérios adotados apresentam a fundamentação legal da incidência do imposto de renda retido na fonte sobre a remuneração dos administradores. Informa que o contribuinte deixou de reter e recolher o imposto de renda incidente sobre os valores distribuídos a maior a título de distribuição de lucros. Por se tratar de rendimentos sujeitos ao ajuste na declaração de rendimentos dos beneficiários, a retenção constitui mera antecipação do imposto de renda devido
afastando a possibilidade de sua exigência na fonte pagadora depois de ultrapassado o prazo de entrega. Então, a fiscalização limitou-se a realizar o lançamento da multa e dos juros lançados isoladamente, não alcançando o imposto cuja retenção e recolhimento deixou de ser antecipado pela fonte pagadora. Deste modo, houve o lançamento da multa de ofício isolada no valor de 75% do imposto devido, bem como dos juros devidos pela não retenção e não recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Em 29 de 11 de 2010 foi lavrada a auto de infração e a contribuinte impugnou tempestivamente, onde após um breve relato da autuação, alega em síntese que no presente lançamento foi aplicada a multa isolada de 75%, que o referente dispositivo legal nada tem a ver com a aplicação da multa exigida isoladamente, tendo em vista que o inciso 1 do artigo 44 diz respeito à aplicação de penalidade sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, que a multa exigida isoladamente está prevista no artigo 44, inciso 2 da Lei nº 9430 e no percentual de 50%, que esta multa é cabível ser acompanhada de exigência ou da totalidade ou diferença do tributo que deixou de ser recolhido ou pago, que na presente autuação não existe a exigência de qualquer tributo, que, portanto, a multa lançada não tem respaldo legal, que a presente exigência fiscal baseada na suposta distribuição de lucros acima dos limites legais, dando origem por reflexo a outros procedimentos fiscais, é totalmente improcedente, porquanto os lucros distribuídos pela impugnada estão respaldados em seus assentos contábeis, que, conforme demonstrativo do DRE e o balanço patrimonial, auferiu receitas no montante de 309 mil, que, subtraído das receitas necessárias à manutenção de suas atividades, gerou um lucro contábil de 257.651, que a impugnante acusou em seu patrimônio líquido lucros de exercícios anteriores no montante de 17 mil, que somados ao lucro do ano calendário 2006 vai fazer o total de 275.449, que a fiscalização apurou que no curso do ano calendário 2006 distribuiu lucros no montante de 253 mil, portanto em valores inferiores aos lucros acumulados constantes nos demonstrativos contábeis, que as empresas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado possam distribuir lucros excedentes aos calculados através da sua base de cálculo, diminuindo os impostos e contribuições devidos, desde que a empresa demonstre através de seus assentamentos contábeis, com observância da lei comercial, que o lucro efetivo, ou seja, o lucro contábil, era maior do que os efetivamente distribuídos. Então a contribuinte entende que o lucro dela seria maior do que o lucro presumido. Com relação também à atualização, que apesar do parágrafo 1º do artigo 161 estabelecer que se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados a taxa de 1%, não se pode utilizar os juros remuneratórios como instrumento de sanção pelo inadimplemento do crédito tributário. 650. Que os juros calculados na taxa Selic constituem verdadeiro confisco, que é vedado pela Constituição Federal, que independentemente do acolhimento do seu pedido de afastamento da taxa Selic, a sua incidência deve ser suspensa no período compreendido entre a data do protocolo da impugnação e a data em que se proferir decisão final do feito na esfera administrativa. 160? E aí, por fim, o contribuinte ele requer a nulidade da autuação, em vista de ser incabível a imputação da multa isolada na forma pretendida, requer a improcedência da exigência fiscal, que se estenda aos demais procedimentos fiscais a decisão a ser prolatada no julgamento desta impugnação por se tratar de tributação reflexa, se mantida a autuação impugnada que se afaste a cobrança dos juros moratórios com base na taxa Selic, sucessivamente requer que não incida os juros moratórios durante o trâmite do processo administrativo e protesta pela produção de novos argumentos de fato e de direito, provas admitidas em direito, diligências, perícias, se necessários. Então segue aqui a transcrição da ementa da decisão da DRJ, né? A DRJ, ao julgar o caso, destacou as seguintes razões. Não merece ser acolhida a alegação da impugnante de que o auto de infração estaria evadindo nulidade, vez que tem motivação legal e foi praticada em conformidade com a legislação aplicável à matéria. Possui também motivação de fato. A narrativa contida
A narrativa dos fatos contida no TVF informa que a empresa adota regime de tributação lucro presumido, que o livro caixa foi apresentado sem contemplar. Então aqui ele basicamente faz um resumo do que já foi lido no TVF, que conforme o artigo 637 do RI 99 estão sujeitos à incidência do imposto de renda retido na fonte os rendimentos pagos aos titulares, sócios, dirigentes, a título de remuneração mensal por prestação de serviço, de gratificação ou participação no resultado, que no momento que a fiscalizada efetuou pagamentos a título de distribuição de lucro acima do limite fixado pelas empresas optantes pelo lucro presumido, sem ter comprovado que o lucro distribuído corresponde ao lucro efetivo da empresa, dado o caráter remuneratório de tais valores, deveria ter retido e recolhido o correspondente R-fonte, que não é possível. Que cabe destacar que, por se tratar de rendimentos sujeitos ao ajuste na declaração de rendimentos, a retenção constitui mera antecipação do imposto de renda. Deste modo, não é possível a exigência da fonte pagadora, que no caso somente foram lançadas as multas e juros, conforme dispõe o artigo 9 da Lei 10.426 de 2002, não tendo havido o lançamento do imposto cuja retenção e recolhimento deixou de ser antecipada. Continuando na DJ, fala que observa-se então que, ao contrário do alegado pelo impugnante, no caso em análise não ocorre a hipótese prevista no inciso 2 do caput do artigo 44 da Lei 9430, no presente caso a multa e os juros exigidos são com base no artigo 9º da Lei 10.426 de 2002, tendo em vista que já terminou o prazo de entrega pelo beneficiário da declaração de ajuste anual de imposto de renda. Menciona aqui um parecer normativo. Mais à frente fala que na ação fiscal foi lavrado o imposto de renda irreflexo, com as infrações de omissão de receitas, presunção de omissão de receitas, não comprovados cujo crédito constituído, foi parcelado em contas em cobrança, que na mesma ação fiscal foram lavrados outros processos, que conforme o TVF, com base na documentação apresentada pela empresa, a fiscalização constatou que nos extratos bancários apresentados constavam valores debitados, tendo como histórico o pagamento de salários, apesar de não haver empregado na empresa, razão pela qual a mesma foi intimada a esclarecer qual o motivo dos pagamentos, a que título foram pagos os beneficiários. A autuada informou que se tratava de transferências feitas a sócios a título de distribuição de lucros, não sendo possível, entretanto, a identificação dos beneficiários, que do contexto do valor do lucro presumido, calculado com base na receita apurada, e os valores pagos aos sócios identificados no extrato bancário, verificou-se que a contribuinte distribuiu o lucro acima do permitido, que como a contribuinte não apresentou escrituração contábil que comprovasse que o lucro contábil superava o limite permitido, os valores pagos acima deste limite foram considerados como pagamento de remuneração a contribuintes individuais, sócios da empresa a título de prolabore, que a documentação, que a apresentação de DRE e balanço patrimonial de 2006 não tem um condão de comprovar o montante do lucro efetivo. Tais documentos constituem mero demonstrativo do resultado final da escrituração de cada exercício, e por isso somente através do exame da contabilidade da empresa é que se torna possível apurar se o lucro distribuído corresponde ao lucro efetivo da empresa. E aí traz a fundamentação acerca dessa comprovação. Mais à frente, a DJ continua que, no caso em questão, foi constatado pela fiscalização que a autuada, durante o período de fiscalização, não possuía empregados. Logo, as prestações de serviços consistentes em seu objeto social que compõe seu faturamento foi efetuado pelos próprios sócios. Além disso, no contrato social, na cláusula honorário do sócio, dispõe que todos os sócios terão direito a efetuar uma retirada mensal a título de prolabore e direito à obtenção de lucros de cada exercício. Assim, obviamente, os valores pagos a eles que excederem o montante do lucro presumido, sem a comprovação da sua natureza, somente pode ser considerado como remuneração pelo trabalho prestado, jamais como remuneração do capital. A DJ alega que a tese da defesa é tão absurda que, na hipótese de ser acatada, estaria se aceitando que a mesma desenvolver as suas atividades no ano de 2006 com prestação de serviços de consultoria em software, análise de sistema, desenvolvimento e elaboração de programas com faturamento anual de 309 mil, sem que ninguém tenha trabalhado, pois
Se não havia empregados e sócios, somente receberam pela remuneração do capital investido, lucro, como alega impugnante, a conclusão por mais esdrúxula seria esta. Mais à frente, a DRJ rechaça a questão da atualização do crédito tributário pela Selic e também rejeita a diligência. Cientificada a decisão de primeira instância, inconformada, contribuinte apresenta recurso voluntário, em que a apertada síntese aduz preliminarmente que o presente processo possui indissociável conexão com os processos de final 2010-19, 2011-66 e 2010-43, lavrados pela mesma autoridade fiscal. No mérito, alega que o lucro distribuído aos sócios foi devidamente justificado pelas demonstrações contábeis acostadas aos autos. Argumenta que os rendimentos a título de prolabore teriam sido atribuídos aos sócios da recorrente, contudo, no termo de verificação fiscal, parte integrante do auto de fração hora errado, o autante não teria identificado com precisão os beneficiários dos referidos rendimentos e o montante a eles atribuídos no ano calendário de 2006, o que por si só seria suficiente para anular o lançamento. Complementa que não há nos autos notícia de que os beneficiários dos rendimentos recebidos a título de prolabore ofereceram ditos rendimentos à tributação em suas declarações de ajuste anual, e nem que a fiscalização tenha promovido o devido lançamento de ofício dos referidos rendimentos auferido por seus beneficiários, concluindo pela improcedência tanto da multa isolada quanto dos juros de imóveis isolados. Quanto aos aspectos contábeis, reitera que o artigo 10 da 9249 autoriza a distribuição do lucro no decorrer do próprio ano calendário, apurado em cada ano dos trimestres, e que se o lucro apontado na contabilidade for superior ao estimado, poderia distribuir lucro contábil sem incidência do imposto. Alega ser totalmente infundado o entendimento da DRJ, que afirma que o DRE e balanço patrimonial não tem um condão de comprovar o montante do lucro efetivo. Continua aduzindo que o balanço patrimonial e o DRE corresponde ao extrato de todos os fatos econômico-financeiros levada à escrituração contábil na sociedade. Entende que os sócios da sociedade podem ou não se submeter a uma remuneração recebida a título de prolabore, pois o que eles mais objetivam é exatamente que o empreendimento dê bons resultados. Pugna genericamente pela realização de diligências e perícias. Mais uma vez manifesta inconformismo pela aplicação da taxa Selic, pleiteando que o crédito tributário constituído deve ser atualizado ao percentual de 1% ao mês, e pleiteia que o débito não seja atualizado durante o trâmite do processo administrativo, alegando que a mora é da administração pública. É o relatório, presidente. Passando aqui para o voto, o recurso atende os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. André, só um minutinho. Janaína, nós já estamos entrando nas 18 horas, se você tem que encerrar a gravação aí, você pode encerrar a gravação que a gente depois encaminha a gravação dessa segunda parte, tá ok? Sim, presidente, gravação encerrada. Tá ok, perfeito. Tchau, até quarta-feira. Tchau, até amanhã. Preliminarmente da arguição de conexão. Inicialmente verifica-se que a contribuinte apresenta uma preliminar de conexão, alegando que o presente processo possui indissociável conexão com os processos administrativos número 2010, de final 2010-19, 2011-66 e 2010-43. Tal pleito não merece respaldo. Quanto aos dois primeiros processos, a recorrente se esclarece o fundamento dos autos de infração. Apenas menciona que os processos foram lavrados pela mesma autoridade competente. Não apresenta qualquer argumento que justifique a conexão. Já no que se refere ao processo de final 2010-43, em que se discute auto de infração que lançou o IRPJ Reflex, com base em infração de omissão de receitas e depósito bancário de origem não comprovada, entende que não existe conexão. Apesar de os lançamentos terem sido realizados no âmbito da mesma auditoria fiscal, seus fatos geradores não possuem qualquer relação direta. O fato de o contribuinte ter deixado de reter na fonte o IR incidente sobre pagamentos a sócio, a título de prolabore, não possui qualquer vinculação com deixar de oferecer a tributação às receitas que ingressaram por meio de sua conta corrente. Desse modo, o julgamento de um processo não possui qualquer interferência ou correlação com o resultado do outro. Assim sendo, entendo que não se configura no presente caso a possibilidade de vinculação dos processos previsto no artigo 6, anexo 2 do RICAF.
rejeito, portanto, a preliminar de conexão. Mérito. Análise dos elementos que resultaram no lançamento. Tem-se que o debate do presente processo versa sobre os seguintes lançamentos. Infração 1. Multas isoladas no percentual de 75%. Falta de retenção ou recolhimento de IRRF, com fundamento no artigo 9º da Lei número 10.426 de 2006, no valor principal de R$ 47.564. Infração 2. Juros isolados. Falta / atraso na retenção ou recolhimento do IRRF, com fundamento no artigo 61, parágrafo 3º da Lei 9430/96, no valor principal de R$ 6.525,62. Como detidamente relatado, a presente anulação se deu em decorrência da realização de pagamentos a sócios, realizados mensalmente em valores que superaram o limite do lucro presumido, calculado no percentual de 32%. Antes de analisar a validade do lançamento, faz necessário examinar e rememorar os elementos fáticos que ocasionaram a autuação. Inicialmente, importante ressaltar que a recorrente, optante pelo lucro presumido, apresentou o DIPJ sem qualquer movimentação. Quando da intimação para a apresentação de extratos bancários, verificou-se que sua movimentação financeira não estava integralmente escriturada no livro caixa, o que gerou o lançamento de RPJ reflexo no âmbito do processo 2010-43. Contudo, verificou-se ainda nos seus extratos bancários diversas transferências realizadas sobre a rubrica pagamento de salário, ressaltando que esses pagamentos eram costumeiramente realizados imediatamente após algum crédito em conta. Detida da informação que a empresa não tinha nenhum empregado, a fiscalização intimou 2 vezes a contribuinte a explicitar os motivos do pagamento e identificar os beneficiários. Apesar de não identificar exatamente os beneficiários, nas 2 respostas às intimações, a própria interessada alega que as transferências realizadas sob a rubrica pagamento de salário eram destinadas aos sócios da empresa e que os pagamentos seriam a título de distribuição de lucro. Pois bem, apreciando os elementos constantes dos autos, entende que não procede os argumentos da contribuinte de que os pagamentos eram realizados a título de distribuição de lucros. Conforme se verifica nos contratos e notas apresentados pela contribuinte no âmbito do procedimento fiscal, os serviços eram geralmente prestados por apenas um dos sócios da empresa, de forma individualizada no contrato, cuja remuneração era determinada por hora, é o que se observa na amostra a seguir. Analisando-se os extratos bancários, observa-se em geral que assim que os pagamentos eram creditados em conta, o valor, descontado de um pequeno percentual, já era imediatamente transferido sob a rubrica pagamento de salário, ou seja, para o sócio da empresa que realizou o serviço, conforme declarado pela própria contribuinte. Desta feita, evidencia-se que a empresa era utilizada como um veículo para a prestação de serviço por meio de uma pessoa jurídica, que é plenamente viável e legal. Entretanto, constata-se que os pagamentos eram imediatamente realizados aos sócios exclusivamente pelo trabalho realizado, e não conforme a proporção das participações societárias destes. Não se verifica, pelos elementos fáticos do presente processo, que a empresa acumulava lucro passíveis de distribuição. O fato de uma empresa ter caixa e receita não significa necessariamente que os pagamentos aos sócios são distribuição de lucros. De todo modo, mesmo após apurar todas as omissões de receitas e as evidências de pagamento de prolabore, a fiscalização teve o cuidado de abater da base de cálculo dos lançamentos o percentual do lucro presumido, conforme quadro a seguir. Contudo, a contribuinte argui no recurso voluntário que comprova por meio da RE e balanço patrimonial que apurou lucro na monta de 257.651, acima do presumido, razão pela qual detinha lucros passíveis de distribuição. Quanto a este ponto, a DRJ bem apontou que a DRE, acompanhada da escrituração contábil, não possui o condão de comprovar que o lucro contábil apurado superava o limite permitido, ainda mais quando contraria todos os elementos apurados pela fiscalização. Como se sabe, o artigo 10 da Lei 9249 só isenta o beneficiário se os lucros ou dividendos tiverem sido calculados com base nos resultados apurados. Se o lucro tiver suplantado o resultado obtido pelos critérios estabelecidos para a apuração do lucro presumido, o lucro efetivo deverá ser demonstrado através de escrituração completa, ou seja, a apuração deverá ser feita através dos livros fiscais obrigatórios. Logo, a escrituração contábil é um meio de comprovação de que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para a apuração da base de cálculo do imposto, ao amparo do regime adotado pela pessoa jurídica, seja ele real ou presumido. Nesse mesmo sentido, estabelece a norma infralegal prevista no artigo 51 da IN 11 de 96.
Entretanto, o que se vê no presente caso é uma DIPJ entregue sem movimentação, livros caixas com ausência de registro de informações das movimentações financeiras, ausência de escrita contábil e uma DRE completamente dissonante da realidade fática. Portanto, não há como acolher o argumento da contribuinte que comprovou a existência de lucros acima do presumido. Passa-se a análise dos lançamentos. Da multa isolada. O fundamento do lançamento 001, realizado pela fiscalização, encontra respaldo legal no dispositivo a seguir transcrito. No caso em exame, conforme exaustivamente abordado no tópico anterior, entendo que a recorrente não demonstrou de forma cabal que detinha de lucro contábil acima do presumido para distribuição de lucros aos sócios. Ao contrário, restou-se demonstrado que os pagamentos efetuados eram rotineiramente realizados aos sócios pelo trabalho e não conforme sua cota societária. Assim sendo, entendo plenamente válido o lançamento da multa isolada no percentual de 75% sobre a parcela de IR que não for retida na fonte quando os pagamentos realizados aos sócios acima do lucro presumido. Dos juros de mora exigidos isoladamente. No que se refere ao lançamento 2, tem-se que o mesmo for realizado com o seguinte fundamento legal, que é o parágrafo 3º do artigo 61. Analisando-se o dispositivo legal, tem-se que o lançamento efetuado não deve subsistir. Isto porque entendo não ser possível a exigência isolada de juros de mora. Ora, os juros de mora correspondem a um acréscimo legal do crédito tributário a fim de compensar o atraso no cumprimento de sua obrigação principal. Ademais, o próprio texto legal fala que os juros incidirão sobre os débitos previstos no artigo 61. Entretanto, como bem explicitado no TVF, como a retenção constitui mera antecipação do imposto de renda devida, não houve como exigir da fonte pagadora o seu pagamento após o prazo de entrega de IRPF. Assim sendo, não havendo exigência do crédito tributário principal, não há como imputar à recorrente o pagamento de juros de mora pelo atraso no pagamento de algo que sequer fora constituído. Desta feita, entendo pelo cancelamento da presente exigência. Da prescindibilidade da realização de diligência ou perícias. Então aqui eu rejeito a diligência, até mesmo porque o contribuinte só fez de forma genérica. Vou aqui passar para a atualização da Selic. No que se refere ao pleito da contribuinte de que o presente débito não seja atualizado pela Selic, mas pela incidência de juros de mora no percentual de 1% ao mês, entendo que não merece guarida, isto porque tem esse entendimento cristalizado pelo CAF que reconhece a incidência da taxa Selic para a atualização dos débitos tributários, conforme seguir transcrito. Aponta-se ainda que outra súmula deste CAF também prevê a aplicação da taxa Selic sobre a multa de ofício em verba. Ainda que o entendimento supra refira-se à multa de ofício, entendo que o racional da súmula, aliado ao ordenamento jurídico vigente, estende também a exigência da presente multa isolada, que inclusive remete em seu fundamento legal à multa de que trata o inciso 1 do artigo 44 da Lei 9430. Com isso, por força da súmula deste Conselho, não procede a reclamação da recorrente. Já no tocante ao pleito pela não incidência de juros de mora durante o trâmite do processo administrativo, conforme já apontado pela autoridade ACOR, o artigo 5º do Decreto-Lei 1736 impõe a exigência de correção monetária e juros de mora, ainda que haja suspensão da exigibilidade do débito por decisão administrativa ou judicial. Também ressaltei o artigo 161 do CTN, que dispõe que o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta. Nesse sentido, tem-se pela legalidade da incidência de juros moratório a taxa referencial Selic do crédito do débito tributário mantido, inclusive durante o trâmite do processo administrativo, razão pela qual nego o provimento da contribuinte neste tópico. E concluo no sentido de conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de conexão e o pedido de realização de diligências ou perícias, e no mérito dar-lhe parcial provimento para cancelar o lançamento de juros de mora exigidos isoladamente. É como voto, presidente. Ok. Só um minutinho. Ok. Alguma dúvida, senhor? Podemos passar a votação? Carlos André. Presidente,
que um enquadramento legal, mas eu estou fazendo um artigo número 1 de 2002, que não é vigente, em que especifica o lançamento dos juros isolados, não apenas na multa isolada, mas dos juros isolados na hipótese de retenção de fonte, quando é antecipação de profita, quando é após, né, o período de apuração e entrega de declaração. Mas eu estou ainda aqui olhando procurando um enquadramento legal que parecer normativo teria utilizado, né? Me dá mais um minutinho. Tá ok. Enquanto isso, doutor Daniel. Daniel, quer falar? Presidente, só um esclarecimento do relator. É porque eu tinha olhado o processo antes, mas eu não tinha visto essa alegação. Estou olhando aqui o recurso, eu não estou vendo esse argumento a respeito dos juros isolados. Você está trazendo isso de ofício aqui? Então, na realidade, o contribuinte ele ataca de forma genérica tanto os juros e a multa, né? Mas não é que eu estou trazendo de ofício, eu estou afastando com outros fundamentos. É porque ele traz aqui a questão, na verdade, ele traz dois itens: juros moratórios e taxa Selic. A licença ele traz aqui manifestações a respeito da não incidência da correção da taxa Selic. Basicamente isso. E aí, dizendo que os juros moratórios devem ficar limitados ao percentual de 1%. Ou seja, na verdade, ele está dizendo que ele tenta afastar a taxa Selic e o juro moratório a 1%, e ele pede a suspensão da incidência e exigibilidade no curso do contencioso. Mas eu não vi, assim, realmente eu não vi nenhum enfrentamento direto aos juros isolados. No caso, ele está se referindo sobre juros, né? Ele está falando ele fala da questão da incidência da taxa Selic, é aquele argumento que é simulado, né, da aplicação não da taxa Selic. Basicamente ele questiona isso, só que ele coloca junto juros moratórios e taxa Selic. No item 3 do recurso. Ele não traz nada mais, no mais ele pede que fique limitado os juros moratórios fiquem limitados a 1%. E no item 4 ele pede a suspensão do curso. Na realidade, sim, ele não argumenta especificamente esses fundamentos que eu afastei, mas ele fala que a exigência fiscal é improcedente e deve ser afastada a título de multa isolada e juros de mora. Então, na verdade, ele confunde a parte de juros de mora com taxa Selic. O que ele pede especificamente de juros de mora é que fique limitado a 1%. Por isso, na verdade, ele está questionando a Selic, que é matéria de súmula. Então, não sei se esse recurso genérico, a não ser que a gente entenda que esse afastamento pode ser verificado de ofício. Mas aí ele está falando de juros sobre juros, né? O juro sobre o crédito tributário. Mas antes disso, ele entende pela improcedência da multa de mora e do juros de mora. Por mais que ele não argumente expressamente esses fundamentos que eu afastei, mas ele impugna. Aqui onde ele fala, ante o exposto, há de se concluir ser totalmente improcedente a exigência fiscal e hora recorrida a título de multa de mora exigida isoladamente dos juros de mora. Onde isso? Na folha 345. Do recurso, você sabe qual é o número da página do recurso? Página 16. Página 16. Página 16 do recurso? Do recurso. Então, estou vendo aqui, deixa eu... Página 16 do recurso, não estou vendo. Estou vendo essa parte, não. Onde ele fala, ante o exposto, há de se concluir
Página 16 mesmo? Isso. É folha 345 do e-processo. Tenho que baixar aqui, porque eu abri o recurso em si. Enfim, eu li aqui o recurso todo, eu não estou vendo, a não ser que entenda que isso seja matéria aferível de ofício, porque simplesmente ele dizer que não são devidos os juros e multa, por mim só, isoladamente, seria uma alegação genérica, né? Foi cobrada a multa isolada e juros isolados sobre a fonte que deixou de ser recolhido, né? Deixou de ser recolhido. Foi retido, mas não foi recolhido, foi isso? Não foi retido. 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 Porque não foi retido porque se trata de uma tributação exclusiva. O Dr. Carlos André queria saber a fundamentação do parecer normativo. Ela está nessa folha aí, 345. Só tem essa fundamentação, Dr. Carlos. Ou seja, é o artigo 61, parágrafo 3º da Lei 9.430 mesmo. Qual é a ideia? No final do ano, o beneficiário vai fazer o ajuste. Então não se cobra o imposto que não foi retido, porque se cobraria do beneficiário, que é tributação exclusiva. Mas como não houve antecipação desse valor ao cofre público, você cobra os juros e multa isolada, a multa com base na lei 10, que está nessa folha 345, 10.426, e os juros do período que deveria ter feito essa retenção até o final do ano, que é até a declaração de ajuste. Eu simpatizo muito com a tese que o doutor André colocou no voto, mas eu vou expor porque eu divirjo, doutor André. Porque o artigo 61, parágrafo 3º dos juros de mora, que você diz que não tem tributo, uma colocação sua aqui, deixa eu só colocar para mim poder enfrentar e expor minha divergência. Juros de mora, que você colocou no voto. Ora, os juros de mora correspondem a um acréscimo legal do crédito tributário, a fim de compensar o atraso no cumprimento da obrigação principal. Você entendeu que no artigo 61, parágrafo 3º, que está no seu voto aí, que o caput diz os débitos para com a União, decorrente de tributos e contribuições. Como não se trata de crédito tributário, esses juros não teriam enquadramento aí nesse artigo. Eu já tive esse entendimento e eu simpatizo com esse entendimento. No entanto, eu optei pela interpretação de que esses débitos do parágrafo do artigo 61, ele não está no sentido de crédito tributário. Pelo seguinte, o parecer normativo diz, o contribuinte ele vai pagar o beneficiário, ele tem que reter o imposto de renda e antecipar aos cofres públicos. Ele não fez. Passou o final do ano, não tem como cobrar esse imposto de renda dele porque é tributação exclusiva. Lá o cara faz o ajuste, você vai cobrar esse imposto do beneficiário. Mas como ele não antecipou, ele não fez essa antecipação, esse período que ele deveria ter antecipado, por exemplo, março até o final do ano, é um débito que ele tem. Ou seja, não é um débito. E eu vou pagar os juros para você. Você é o sócio da minha empresa. Eu estou em março. No final do ano, você faz a declaração de ajuste. E eu não fiz a retenção do imposto. Ou seja, eu deveria antecipar em março. De março até o final do ano, eu tenho um débito com a União, que é decorrente, é um débito, mas não no sentido de crédito tributário. Esse atraso, eu preciso pagar juros. Porque a União queria ter no caixa dela, lá em março, esse imposto de renda retido na fonte. Ela não teve. Então, de março, o parecer normativo especifica isso. Se eu não me engano, é item 6.1, 6.2, eu estou falando de memória. Parecer normativo 1. Mas lá em março, até o final do ano, até o ajuste, que é uma tributa, você cobra da fonte pagadora. Então, por isso que eu falo, a interpretação que eu tenho nessa colocação não se refere a crédito tributário. É um débito que a fonte tem com a União. Então, isso é juros simples, porque a única matriz legal para se cobrar os juros se diz isoladamente porque não tem o tributo junto. Eu falava, vamos cobrar só os juros isoladamente. A matriz legal é essa que está no seu voto. Então, a minha interpretação, que essa argumentação,
ela é bem coerente, mas nesse caso não se trata de crédito tributário a fim de compensar o atraso da obrigação principal. Eu não sei se eu consegui ser claro na minha exposição. Não, eu acho que foi bem claro. Bom, pelo menos para mim, né? Doutor André. Eu fui na linha de que os juros ele é acessório, né? Ele é acessório ao crédito tributário principal. Se não existe o crédito tributário principal, como é que eu vou cobrar os juros? Não é que não existe. Ele não pode ser cobrado da empresa por conta do encerramento do exercício. Não significa que não existe o direito de crédito da... Não, mas nessa linha, doutor Daniel, é o crédito. Qual é o crédito? É uma retenção. O crédito é do beneficiário. O crédito tributário é aquele fato gerador do imposto de renda do beneficiário, lá em 31 de dezembro. Então ele quis dizer, e essa retenção não é crédito tributário. Se os juros é acessório do principal, não tem principal, mas a minha interpretação é em outro sentido. Esse débito aí desse artigo não está se referindo a crédito tributário. Está se referindo ao seguinte: a fonte tinha que reter ali naquele mês. Ela não o fez, ela tem um débito. Ou seja, esse débito é a obrigação de adimplir, né? De adimplir essa antecipação, esse recolhimento. Até porque essa antecipação realmente é uma antecipação, mas é uma antecipação para o beneficiário. Com certeza. Para a empresa que é a fonte pagadora, que tem a obrigação de reter um débito mesmo, até o encerramento do exercício. Isso. Doutor Carlos André, depois doutora Letícia. Presidente, eu só queria fazer o teste. Oi? Eu só queria testar para ver se está funcionando. A mãozinha está funcionando, então. A mãozinha tá, o microfone também, né? Tá tudo funcionando. Estão me vendo, né? Porque o meu computador ainda tá capturado pelo CEPRA. Eu preciso sair. A minha mãozinha não tá funcionando, porque já estou assim um tempão. Desculpa, Camerano, eu fui mais ousada. O senhor desculpe a minha falha, doutor Camerano. Depois do doutor Carlos André, então eu passo a palavra para o senhor, tá ok? Não, mas sempre minha vez do doutor Camerano, vou ouvir com grande satisfação. Bom, doutor Carlos André abriu mão da palavra, então doutor Camerano, por favor. É de uma elegância esses conselheiros, meu Deus. Muito bem. Não, senhor presidente, assim, realmente isso aí sempre foi tormentoso, esse negócio de juros isolado. Ele confunde o contribuinte quando vai se defender, porque bota lá juros de mora isoladamente, confunde com juros Selic, isso é uma bagunça. Eu já cansei de cancelar lançamento assim. Especificamente com relação a essa questão do que passou o ano calendário, veio a lei e mandou cobrar multa. A lei manda cobrar multa, a lei não manda cobrar juros. Você vai lá no artigo 9 da lei 10.426, sujeitos à multa. Sujeitos à multa. De que trata o inciso 1 da 9.430, 44. Sujeitos à multa. Fonte pagadora obrigada, não reteve, ela vai pagar a multa. A DRJ, por sua vez, diz o seguinte: no presente caso, a multa e os juros são exigidos isoladamente com base no artigo 9 da Lei 10.426. Onde é que a Lei 10.426 diz que tem que exigir juros? Nessa situação específica. Não tem, eu não vi. Também não me recordo se o parecer normativo, aquele que fala da cobrança da multa, quando passar o ano calendário, eu não creio que ele fale em juros também, não. Não sei, eu não me lembro, mas eu não creio que fale. Porque eu tenho em mente que o juro é associado a um crédito. Eu paguei imposto, mas não recolhi a multa, não recolhi os juros. Eu vou lá, cobra-se juros. Agora, eu não posso ficar lançando um juro isoladamente sem ter o crédito. Eu não vou ter mais esse crédito. Não vou ter mais esse imposto. Então, a lei mandou, você vai pagar a multa. Então, assim, eu queria saber qual é o enquadramento legal que está sendo usado no auto-infração para cobrar esses juros. Se é o artigo 61 lá, que é o juro de mora, aquele normal, porque a multa ela tem um dispositivo específico. Olha, se você não reter a fonte lá, você vai pagar a multa, mas ela não fala em juros. E a DRJ está dizendo, olha, o artigo 9 da 10.426 está mandando cobrar multa e juros. Mentira, está mandando cobrar multa. Então, senhor presidente, eu só queria saber o enquadramento desses juros, sinceramente. Eu acho que está impugnado, sim, porque isso é uma confusão na cabeça dos contribuintes, esse negócio de juros e isoladamente. As pessoas se confundem, acham que é o juro da taxa Selic. Isso é muito natural, isso.
Tu sabe que eu procurei aqui também essa questão no auto de infração, pelo menos um pouco de dificuldade aqui também. Mas depois vou continuar procurando. Vou passar a primeira palavra para o Dr. Carlos André. Justamente essa preocupação que levantou o Camerano, foi por isso que eu fui olhar. O parecer normativo fala do lançamento dos juros isolados, né? Mas ele também só se refere à lei 10.426. O parecer normativo não faz esse raciocínio que fez o conselheiro Itamar, né? Já achei aqui, viu, Bruno? Já achei aqui. Oi? Já achei aqui. Achou o parecer? Não. Ele utilizou justamente o parágrafo 3º do artigo 61, tá? No auto de infração. Não, no auto de infração, sim. O parecer é que não. Sim. O parecer é que não faz esse raciocínio. Porque, veja, para que se possa... para que possa fazer sentido, né, há que se conjugar essas normas, né? Porque senão o artigo 61 ele está falando de juros de incidência do crédito tributário, né? Se não fizer esse raciocínio que fez o Itamar, né, não fecha o lançamento dos juros isolados, né? E o que eu levantei aqui de forma meio rápida, a jurisprudência, pelo menos assim, os precedentes, né, mantendo o lançamento dos juros isolados nessa nossa hipótese, são diversos, né? E até onde eu consegui ver, justamente com esse raciocínio apresentado pelo conselheiro Itamar, né? Porque não há mesmo, até onde eu consegui encontrar, uma disposição específica prevendo o lançamento de juros isolados. Itamar. Doutor Daniel, esse raciocínio, eu vou tentar procurar aqui no parecer, mas eu acho que está no parecer. Inclusive tem um pedaço do parecer no voto que eu li. Eu estou tentando não puxar de memória, mas é a única fundamentação, é muito coerente todas as colocações, a única fundamentação dos juros de mora, doutor Camerano, é no artigo 161, parágrafo 3º. Essa é a fundamentação dos juros de mora. A DRJ errou ao comunicar que está no artigo 9º da Lei 10.426. Sim. Agora, o raciocínio é esse. O parecer normativo, eu estou falando de memória, ele quer dizer se a fonte não antecipar, vai pagar juros, e ele diz isoladamente porque não se cobra o tributo quando tem o ajuste. Isso. Agora, eu estou passando o olho no parecer agora, e que ele fala de várias situações, da tributação exclusiva e da tributação por antecipação. Nesse caso, seria antecipação, né? Só reiterando aí o que o conselheiro Camerano falou, na realidade a tipificação para essa conduta aí já está prevista realmente no artigo 9º, tem uma penalidade, multa isolada 75%, então utilizar todo esse racional para exigir juros de mora sobre um crédito tributário que nem é passivo de constituição, eu acho assim muito forçoso. Mas, enfim, realmente é um ponto bem controverso. Eu procurei também jurisprudência, não encontrei muita coisa sobre isso. Encontrei uma situação em um caso um pouco diverso, que tem um parecer da PGFN que fala que se o contribuinte pagar só o principal, a autoridade fiscal não pode efetuar o lançamento do juros de mora isolado. Ele tem que fazer o método da imputação proporcional e cobrar a diferença do débito. Então, já demonstrou também para mim uma certa tendência da PGFN dessa impossibilidade de se exigir isoladamente apenas os juros. No item 12, o item 14 do parecer, ele diz, né, se a fiscalização vê
ela constata antes do fato gerador do tributo, ela pode cobrar o tributo. Se ela constata depois, ela tem que cobrar só os juros e multa, porque a responsabilidade pelo tributo seria do beneficiário. Depois do fato gerador, que é com a entrega da declaração de ajuste, né, referente ao 31 de dezembro. Mas eu acho que a discussão cabe aí. Se, com base no artigo 61, parágrafo 3º, da natureza jurídica desses juros. Se os juros isolados, ele é acessório, ou se os juros isolados, esse débito do caput, se refere à falta de retenção. Os doutores têm que decidir. Pois é, Itamar. Então, eu não me lembrava que o parecer diz explicitamente que cabe os juros, não é isso? Sim. É isso? Agora, a DRJ vem e diz, não, o juro é lá do artigo 9 da 10.426. Aí lá no final ela fala do juro Selic também. Então, quer dizer, ela dá uma confusão danada isso aí, né? Só uma coisa antes de passar para o Daniel. O Carlos André está com o parecer aberto, é isso? Qual é a fundamentação legal para o juro no parecer? Tem aí? É só o artigo 9º da Lei 10.426. Só isso? Só. Então se quem tiver com o parecer aberto aí, é o item 16. Eu já vou antecipando o meu entendimento, então, de que no caso aqui não é cabível, porque o 10.426 não fala em juros, como disse o Camerano. Entendeu? Não fala em juros, só fala em multa. Tá? E também não acho que o parágrafo 3º do artigo 61 seja o fundamento legal para a exigência desse juro isolado, que é específico. É um juro específico. Posso estar errado. De qualquer forma, só para contribuir com a discussão, tá? Doutor Daniel. Presidente, o TVF, ele fundamenta no 953, tá? Do RI. Aí a questão é saber qual a interpretação que você vai dar ao termo crédito tributário ali. Se o crédito tributário é o valor efetivamente constituído ou não. E ele, aqui na descrição ele fala, ele cita inclusive o texto. Agora eu ainda insisto, eu li novamente aqui o recurso, salvo que se for pela questão da base legal, inexistência de base legal, que seria matéria de ofício, me parece que essa é uma questão de mérito que não está arguída. Tá? Então me preocupa primeiro essa análise preliminar. Eu olhei aqui o recurso todo, não consigo ver essa matéria impugnada, sobre a inexistência da possibilidade da exigência dos juros isolados. Ele questiona a Selic como um todo, que aí é matéria simulada. Sim, conselheiro. Daniel, porque o contribuinte, ele contestou a Selic porque foi considerado na DRJ lá a Selic. E a DRJ ainda diz que esse juro faz parte do artigo 9º. Quer dizer, eles se defenderam de alguma forma, entendeu? Eu acho que ele está impugnado, sim. Agora, se o parecer, como diz Carlos André, se o parecer faz a referência aos juros apenas citando o artigo 9, e outra coisa, nem o TVF citou o parecer. Ele foi direto no 61 lá. Quer dizer, eu acho que não vejo como proceder esse juro, não, isoladamente. O juro isoladamente, como o presidente falou. O TVF ele fundamenta no 953 do RI. O 953 está lastreado no artigo 61, parágrafo 3º. O 953 é o 61. Mas que ele fala em relação aos fatos geradores. Aí a questão é o que é que você vai. Porque o 61 fala do débito, aqui ele fala de crédito. E veja bem, está dentro do capítulo, no regulamento, está dentro do capítulo pagamento ou recolhimento fora do prazo. Ele constrói nisso, ele fala, olha, o prazo para pagar isso daqui você não pagou, e ele constrói dentro disso que é o parecer normativo. Tanto que o parecer normativo trata do momento. Eu ainda estou assim com a não ser que vá pela linha de cerceamento de direito de defesa, que confundiu o Selic com outra coisa, falta de base legal, que seriam matérias para apreciar de ofício, o mérito em si eu acho que não está impugnado, mas... Não, para mim está claro, porque o TRJ é claro, não, o juro está sendo cobrado, está com base no artigo 9º da 10.422. O parecer se refere também a esse artigo. Esse artigo é muito claro, sujeito a multa. Então, eu não vejo dificuldade assim de acatar, né,
essa questão, que eu acho que foi impugnada, sim. Mas entendo as posições, são interessantes. Não, eu vou reiterar que eu simpatizo com essa tese, eu já pensei muito, eu simpatizo com essa tese. Justamente pela falta de, eu acho que para cobrar, né, tem que ter um arcabouço jurídico claro, né? E de fato tem aí uma nebulosa área aí que não dá para a gente ser claro em relação ao juros, porque é o mesmo embasamento do juros Selic. Ou seja, você vê que a gente fala do juros Selic em uma ponta, fala de juros isolados, mas o raciocínio é esse, do período do não recolhimento até o final até a entrega da declaração, né? Tá, eu vou conduzir a votação primeiro no seguinte sentido, tá? Eu acho que a única coisa que nós estamos discutindo aqui é a questão do juro, eu acho que em relação ao resto não tem contestação em relação ao voto do conselheiro, né? Pelo que eu estou sentindo aqui, né? Então, assim, ó, eu primeiro vou perguntar para vocês, vocês consideram a matéria impugnada ou não impugnada? Pode ser? Eu acho que isso é fundamental. Considera a matéria impugnada ou não impugnada? Se considerar a matéria impugnada, aí a gente parte para a definição do mérito dela. Tá ok? Diga aí. Posso fazer uma colocação? Diga. Sobre matéria impugnada, na E-Folha 345, ante o exposto, há de se concluir ser totalmente procedente a exigência fiscal contida na atuação impugnada e a hora recorrida a título de multa exigida isoladamente prevista no artigo 9º e dos juros exigidos isoladamente com fundamento no artigo 61. Ou seja, está expresso na folha 345, no final, o pedido, ele dizendo que é improcedente essa exigência dos juros exigidos isoladamente. Tá, mas então, com base... Já adianto, eu entendo que está impugnado com base nessa folha, nesse pedido. Mas é isso, a questão, eu sei que é uma matéria tormentosa a gente avaliar, né? Porque assim, ele não traz fundamento nenhum para embasar esse pedido, porque se for assim, basta você apresentar o recurso e falar o auto de infração é improcedente e você vai ter impugnado tudo. A alegação não é basicamente fazer um pedido, você tem que ter os fundamentos para aquele pedido. Se você der o recurso todo, você não vê em lugar nenhum qualquer tipo de construção lógica do contribuinte pedindo afastamento da aplicação. Pelo contrário, tem lugar que ele pede que seja limitado a 1%, porque senão bastaria dizer, não, impugno, é tudo improcedente, e aí a gente abriria o guarda-chuva para analisar tudo. Eu acho que não é só o pedido aqui. Isso daqui eu tinha visto. Agora eu não consigo ver nada mais do recurso. Essa é a questão. Tá? Então, entendido. Eu vou perguntar primeiro para vocês, então, em relação à matéria impugnada, que eu digo, constante do recurso. Foi objeto de contestação do recurso, especificamente a questão do juro isolado? Você considera que foi? Se você considerar que foi, a gente passa para análise do mérito, tá? Doutor Camerano. Eu considero que foi impugnado, sim, senhor presidente. Apesar da imperfeição do TVF, todo lançamento que eu vi de multa isolada com relação a esse negócio de não reter, de que passou o ano calendário, todo lançamento ele explica direitinho, ele cita o parecer normativo, explica por que está cobrando a multa, por que está cobrando os juros, e aqui ele não especificou direitinho a questão dos juros. Confundiu ainda mais, porque e a DRJ depois chegou a confundir mais ainda a coisa. Por isso eu considero que está impugnado, sim. Doutor Daniel. Presidente, eu, como já manifestei aqui, eu acho que não está impugnado, mas, assim, eu reitero, até com base no argumento trazido pelo conselheiro Camerano, me parece que aí é um fundamento para nulidade do lançamento. Aí sim, seria uma matéria aferível de ofício. Se você achar que a fundamentação trazida tem, etc., mas seria por outra linha, seria uma linha de nulidade, não uma linha de mérito. Também aí tudo bem, aí eu entendo que dá discutir também isso aí. Para discutir. No mérito, eu acho que isso daqui não está impugnado. Doutor Carlos André. Presidente, ali, o item 8 do recurso voluntário, embora seja realmente genérico,
mas ele diz, né, onde se pretende exigir o crédito, falando da autuação, né, a título de multa exigido isoladamente pela não retenção do imposto de renda na fonte sobre os supostos rendimentos atribuídos aos sócios da forma prevista no artigo 9º da 10.436, equivocou aqui os juros isolados que trata o artigo 61 da Lei 9.430, o que é totalmente improcedente à luz do seguinte exposto. Né? Então, eu acho que ele impugnou a matéria. Né? Ok. Doutora Luciana. Eu também entendo que a matéria restou impugnada, presidente, em relação aos juros isolados. Doutor Itamar. De forma rápida, só uma colocação, eu entendo que foi impugnada. Gostei muito das colocações do Dr. Daniel. Só que eu entendo que impugnar é diferente do fundamento da impugnação. Ele impugnou. De fato, ele pode ter problema aí no fundamento, mas a partir do momento que ele aponta o que ele discorda, aí caberia a nós decidir ou não se a impugnação dele tem procedência. Então, com base nisso, eu entendo pela procedência da impugnação. Tá. Doutora Letícia, pegou a discussão? Não, né? Doutora Não. André. Presidente? Doutora André está conhecendo, né? Claro, né? Óbvio. Isso. E que pese, eu vou na mesma linha do conselheiro Carlos André, em que pese a qualidade do recurso, eu entendo também que a matéria foi impugnada, a gente agora pode discutir a questão do mérito, se esse juros é cabível ou não, tá? Então, passemos à votação do mérito, em relação ao mérito da exigência dos juros ou não. Doutor Camerano. Eu não tinha certeza ainda porque eu não me lembrava do parecer, mas o parecer é específico para esse caso aí de falta de retenção que passou no calendário, né? E ele explica que tem que ser cobrada a multa, de quem é cobrada a multa, porque não pode mais cobrar o imposto. E nos juros, me parece que ele, nesse caso, André, ele silencia se ou faz remissão lá ao artigo 9º, é isso? Ele não entra muito em detalhes, né? Então, senhor presidente, eu particularmente, eu vejo assim, essa situação de juros depois isoladamente, ele tem um regulamento específico, não é? O júri tem que estar ligado ao tributo, ele tem que estar ligado ao débito. Em situação específica, ele é admitível a sua tributação, juros depois isoladamente. Mas, nesse caso, eu acompanho o voto do relator, mas eu gostaria de deixar que eu estou votando pelas conclusões, que eu ainda gostaria de fazer. Poderia fazer outras considerações, se vai, como o conselheiro Daniel falou, declarar a nulidade do lançamento, mas aí nós temos que ver por quê. É falta de enquadramento, o enquadramento está incorreto, a DRJ usou um outro enquadramento. Eu não sei, mas sobre qualquer ângulo que eu vejo aqui, eu confesso que eu estou inclinado com boa convicção de que o juro não procede. Okay. Isso eu acompanho o voto do relator pelas conclusões. Ok. Doutor Daniel. Presidente, assim como o conselheiro Tamal, eu também simpatizo com a tese, mas ainda não estou definitivamente convencido dela, mas me reservo o direito, inclusive, de mudar a opinião posteriormente. Mas eu entendo que o termo trazido realmente pela legislação é de forma ampla, senão o que a gente vai ter aí é um espaço de tempo, porque do contribuinte pessoa física, quando vier a ser exigido, só vai poder ser exigido a partir do vencimento do tributo lá mais na frente. Esse período da antecipação vai ficar perdido aí os juros incidentes nesse período. Né? Então tem uma incidência, tem um dispositivo para incidência dos juros. Ele fala, não está claro ali se ele está... Me parece que ele está falando de forma mais geral, ou seja, de algo que é devido, que deveria ter sido recolhido também. Então, a princípio, nesse momento, eu vou divergir, mas também me resguardando o direito de mudar de opinião posteriormente, que eu vou tentar aprofundar um pouco mais. Ok. Doutor Carlos André. Eu vou acompanhar a divergência do Daniel, também com todas essas preocupações
preocupações, né? Mas parece-me que a leitura dos dispositivos, né, permite esse entendimento de que os juros são devidos e são devidos naquele período e só podem ser exigidos da fonte pagadora, né? Porque o contribuinte mesmo, ele vai levar isso para a sua declaração de ajuste e terá outro momento de vencimento, né, a partir do qual, eventualmente, ele poderá entrar em mora ou não, né? Mas esse período de antecipação que a fonte pagadora teria que ter retido e não reteve, né? Durante esse período, o parecer específico, ao colocar isso, né, que o período né, em que se calcula os juros é exatamente esse, né? Não é daí para frente, né? Então, e também em função dos precedentes que eu encontrei aqui, em especial da segunda sessão, né, que trata isso de forma mais especializada, eu vou votar com a divergência do conselheiro Daniel. Doutora Luciana. Eu vou votar com o relator, presidente. Doutor Itamar. Voto com a divergência, aproveitando as colocações aí muito bem expostas, só complementando que a obrigação do adiantamento, da retenção, é a obrigação de recolher. Então, numa obrigação tem o débito, né, tem o devedor e o credor. Então, eu acredito que esse recolhimento que não foi feito dá um enquadramento do artigo 61. Os débitos para com a União decorrentes de tributos e contribuições. Ou seja, esses débitos não se refere a crédito tributário, se refere à obrigação de adimplir o recolhimento. Então, com base nisso, o artigo 61, parágrafo 3º, cobra-se juros se não for feito esses recolhimentos. Aproveitando as colocações dos colegas, eu voto com a divergência. Ok. Eu vou votar com o relator, tá? Vou votar com o relator, eu acho que... E também, como bem colocou o conselheiro Daniel, me reservo o direito de, após estudar mais esse assunto, mais ainda, mudar de opinião. Mas nesse caso aqui, em particular, eu vou na linha do conselheiro Camerano e acho que aqui nós temos várias deficiências, né? Temos deficiência no auto-infração, na sua fundamentação, nós temos deficiência na decisão recorrida, na sua fundamentação, né? Temos deficiência no recurso, pela falta de fundamentação ou fundamentação incompleta, para dizer o mínimo, né? Mas nesse caso eu vou votar com o relator para afastar essa multa justamente por essa falha na fundamentação, principalmente do auto de infração, tá? Afastar os juros, presidente. Oi? Afastar os juros, você falou multa. Afastar os juros, desculpa, afastar os juros. Tá ok? Então nós temos aqui, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de conexão e o pedido de realização de diligência ou perícias. E no mérito, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso para cancelar o lançamento de juros de mora exigidos isoladamente. Vencidos os conselheiros Daniel, Itamar e Carlos, que negavam provimento ao recurso na sua totalidade. Votou pelas conclusões o conselheiro Camerano. Tá ok? Fechou? Só deixa eu anotar as conclusões. O presidente não vai registrar aquela primeira votação que nós fizemos. É verdade. Já registrou. Tem que registrar. Já registrou. A unanimidade, não foi? Não. Ele fala em relação ao conhecimento da impugnação. Ah, tá certo, Carlos. Bem pensado, bem lembrado. Eu vou acrescentar assim, Carlos, que por maioria de votos, deixa eu ver, conhecer do recurso, Camerano, Carlos e Itamar. Aliás, por maioria de votos,
o recurso relativo aos juros de mora, especificamente juros de mora isolado, tá? Foi conhecido pela turma, tá ok? Vencido o conselheiro Daniel, que não conhecia do mesmo, ok? Vou colocar isso também, tá? Deixa eu botar aqui. Tudo enrolado, minhas anotações aqui. Vocês não me façam esquecer desse negócio aqui depois, tá bom? Bom, gente, vocês querem continuar ou podemos parar por aqui? Presidente, Vocês que sabem. depende aí. Se tiver algum facinho aí para... Eu tenho recurso de ofício de IPI aqui. De quê? Recurso de ofício de IPI, que está seguindo o que foi decidido no principal. Tá. Era só um lançamento complementar, então eu acho que vai ser muito rápido. Qual é o item, Letícia? 151. 151. Então a gente faz esse e depois encerra, tá ok? Fechou? Só para eu fazer um, né? Então. Vamos lá, item 151, conselheira Letícia. Alfio, Indústria e Comércio de Metais e Fio Limitado. Deixa eu só abrir aqui o... Eu gosto de abrir o meu e não o da pasta T. Bom, é um processo, então, de IPI que é decorrente de um lançamento principal de imposto de renda e contribuição social. E aí o que ocorre é que a Fazenda, quando foi fazer o lançamento, ela lançou o IPI como se fosse imposto de renda anual. Aí, quando do julgamento pela delegacia, a delegacia falou, não, IPI é apuração mensal. Então, tem uma parte, que era a maior parte do lançamento, que estava decaído. E ficou só um valor de R$ 26.746,47. O IRPJ foi por lucro arbitrado e omissão de receita. Então, eu estou confirmando o julgado da delegacia, que considerou a forma de apuração mensal e negando o provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão da delegacia, presidente. Realmente não tem mais, ou tem o relatório aqui, voto, enfim, mas basicamente é só isso. É porque, como foi arbitramento, a Fazenda confundiu e lançou o IPI também como se fosse essa omissão de receita. Ok. Alguma dúvida, senhores? Passemos à votação, então, doutor Camerano. Acompanhe o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel. A relatora, presidente. Doutor Carlos. A relatora. Doutora Luciana. Voto com a relatora, presidente. Doutor Itamar. Com a relatora, presidente. Doutor André. Com a relatora, presidente. Também voto com a relatora. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício. E com isso a gente encerra a tarde dessa segunda-feira. Vou pedir ao Carlos André que encerre a gravação, por gentileza.